ficar sossegado também. Olá, Mário, Isso. boa noite, tudo bem? Fala, Edu, tudo bem e você? Joia. Só para apresentar, eu falo rápido seu aqui, ó, o Mário ele foi aprovado como auditor fiscal da Receita Federal, tomou posse nesse mês na alfândega do Porto de Manaus, então é um auditor novo aí que é um colega meu, é o meu novo colega, tá bom? Então, Mário, só para começar a quebrar o gelo, tô com você falando, né? Passar aí seu nome, idade, cidade, qual concurso foi aprovado, você vai falar aí a experiência. Bom, Edu, boa noite. Meu nome é Mário, eu tenho 26 anos só. Eu nasci em Bauru, no interior de São Paulo, mas já dei uma rodadinha aí de cidade, já morei em outros locais também. Minha última cidade era São Carlos, ali próximo também da região. E eu fui aprovado no concurso de 2023 para auditor fiscal da Receita Federal. Bacana, bacana. Bom, Mário, para o público aqui saber, né, como que foi antes da aprovação, como que era a sua vida no dia a dia, você trabalhava e estudava, como foi essa jornada sua? Bom, ela começa um pouquinho antes ali da pandemia. É, Lá para 2019, se eu não me engano, que foi o ano antes da pandemia, né? A pandemia começou no Brasil aqui no comecinho de 2020. Eu estava estagiando no comecinho do ano e aí lá para julho eu fui fazer um intercâmbio. Eu fiquei um ano fora na Alemanha. Fui para a Alemanha no mês de setembro, fiz o meu primeiro semestre lá, e aí no comecinho do segundo veio a pandemia e fechou tudo. Estava fora do país, estava longe dos meus pais, não estava trabalhando na época, né? E fiquei naquela de volto, não volto, o que que eu faço? E aí, como eu estava numa cidade pequena, tinha uma estrutura muito boa, esse hospital, a gente achou melhor ficar lá por lá mesmo, já estava tudo pago. E de uma certa forma seguro também, né? Já que a pandemia no Brasil estava começando a ter uns níveis mais difíceis. Então eu fiquei lá mais 6 meses, retornei só lá para junho de 2020. E na época eu voltei, comecei a tentar buscar estágio de novo, não queria ficar parado. O mercado não estava tão fácil, as empresas não estavam contratando, principalmente alguém para trabalhar como estagiário na época. Fiz algumas entrevistas de emprego e já estava surgindo um boato assim que ia ter concurso da Receita Federal. E para mim que eu estava me formando em comércio exterior, era uma oportunidade boa de ter uma vida legal, né? Um salário adequado numa carreira que não me distanciaria do que eu estava me formando, né? Eu sempre quis continuar trabalhando com comércio exterior. E eu lembro que isso foi desde do comecinho da faculdade, quando o meu coordenador foi dar uma palestra para a gente, falou de cargos que a gente poderia alcançar, né, com o passar da vida aí, e um dos cargos que ele falou foi trabalhar na Receita. Então, estava com dificuldade de arrumar emprego, estava terminando a minha faculdade ainda, faltava mais um ano. Então, como eu não estava conseguindo arrumar emprego, eu aproveitei a oportunidade e comecei a estudar para concurso também. No Estava cheio de começo eu comprei uns certezas, né? três, quatro. Oi? Estava cheio de certezas aí do que onde vai, né? Sim. Então já tinha voltado do meu intercâmbio, estava na casa dos meus pais e comecei a estudar para concurso. Comprei uns 3 livros ali de contabilidade, direito constitucional e tributário, se eu não me engano. Livros pesados, assim, de mil e poucas páginas para começar a estudar. Comprei um livrão também, que era como se fosse um resumão de tudo, que achei que seria uma boa ideia, no final acabou que nem usei direito. E ali comecei a estudar, dividindo um pouco de tempo com a faculdade. No semestre seguinte, em 2021, ali no começo, ainda estava tudo fechado. Dividi ali os meus estudos também com o meu TCC. E nesse momento eu É. resolvi mergulhar de vez, assim. Tinha apoio dos meus pais, a minha família tem alguns funcionários públicos que trabalharam em banco, no judiciário. Então, a gente tinha uma realidade mais próxima do que era ser funcionário público. E eu tive total apoio, assim. Comecei a fazer cursinho.
logo no começo ali do ano de 2021 e comecei a realmente colocar todos os meus focos para prestar esse concurso público que eu não sabia quando ia ser, né? Não tinha a menor ideia. A incerteza, né, do cenário concurso público. Então, você começou a estudar comprando livro, né? Fez o curso presencial, online, né, na época, né? Estava na pandemia, Isso. curso online. Chegou a comprar pacote de cursos, assim, também, que vem todas as matérias, aqueles PDFs. Era um cursinho de PDF, bem famoso. Comprei um pacote que me Tá. dava direito a estudar três cursos, três concursos assim simultaneamente, que eu escolhia qualquer um deles. Então, eu comecei a estudar focado para a Receita Federal. E aí, com o passar do tempo, foram abrindo outros concursos também da área fiscal e eu, sim, fazia no começo para treinar, já que eu estava começando a estudar, e depois também o objetivo era realmente passar, eu já estava no estágio mais avançado, estudando só para concurso, então eu acabei dividindo. Toda vez que saía um edital, eu parava de estudar para Receita, ficava estudando aí esses 3 meses de pós-edital especificamente para aquele concurso, e depois que acabava, fazia a prova retornava para os estudos da Receita. Tá. E qual foi a sua maior dificuldade para estudar para o concurso? Tempo, disciplina, motivação? Foram alguns fatores. Acho que a primeira motivação, porque no meu caso foi uma escolha minha, né? Que eu tinha um suporte de pessoas ali por trás, mas é muito difícil você ficar o dia inteiro estudando, você não produz, você não tem salário, você fica sentindo ruim, sabe? De você ter que querer sair, às vezes, com seus amigos e ter que pedir dinheiro pro seu pai, assim, para poder sair. E assim, desde o começo da faculdade, eu já fui estagiário, eu gostava de ter meu próprio dinheiro, que, assim, era só para mim, né? Felizmente, eu tinha pais que puderam me prover uma qualidade de vida boa, mas me incomodava muito. Fora que no começo era difícil saber como me organizar, né? Como é que eu ia distribuir meu tempo, como eu ia estudar, que matérias, de que forma. O começo foi bem difícil, né? Tanto é que eu primeiro comprei livros muito grandes, que não foram baratos. Comprei um livrão que era um resumão de tudo, que também não ajudava, era bastante incompleto. E aí, com o tempo, assim, acho que eu fui percebendo, né, que comprar esses cursinhos hoje em dia online era uma forma mais adequada, que você ia ter um custo baixo, mas materiais de boa qualidade e fui aprendendo também a administrar melhor meu tempo, fazer uma rotina de estudos que eu conseguia render o suficiente, né? E ir melhorando, assim, também anotar e saber como é que estava a minha porcentagem de acertos, o que eu tinha mais dificuldade. Isso foi aparecendo com o passar do tempo. Então, no começo, eu não tinha muita noção. Foi só com mais experiência. Mário, e nesse caminho, na tua jornada aí de estudos, tudo, né? Teve alguma reprovação que você teve no meio do caminho? Como é que foi? Ah, assim, eu queria tanto passar na Receita que eu reprovei todos, menos o da Receita. O da Receita Foi foi o único que eu bom. passei. O que é seu estava Eu, guardado, né? eu fiz ISS Belo Horizonte, fiz ISS Ceará, Fortaleza, aliás, fiz Cefaz Minas Gerais, Cefaz Mato Grosso, Cefaz Amazonas, foram esses, antes da Receita. Boa, Não, boa. na verdade o ISS Fortaleza foi depois, foi a última prova que eu fiz. Então, assim, todos eu reprovei. Acho que eu estava tão focado para a Receita Federal que não sei, minhas energias estavam todas concentradas para um lugar. E não foi assim, foi bem frustrante, porque esses concursos, assim, acho que não sei o primeiro que foi o ISS Belo Horizonte, que eu estava ainda muito cru, ia ser a minha primeira prova, eu não sabia como é que funcionava. Os outros eu já estava estudando há algum tempo para valer, assim, tinha um rendimento bom, pelo menos das anotações que eu tinha, mas que não foi suficiente, assim, que as outras pessoas estavam bem mais preparadas e, assim, era frustrante. Não consegui chegar lá. Né? Não, o que eu sempre falo para todos os alunos, e também foi uma coisa que eu passei, né? A gente pega a experiência.
é importante fazer concursos antes e reprovar, porque a gente faz ajustes, né? Você vê ali que, sei lá, deu dor nas costas, deu, sei lá, deu sede, faltou um remédio, faltou alguma coisa, faltou estudar um pouco mais, né? A realidade, a gente fala que jogo é jogo e prova é prova, né? Você fica estudando todo dia, tá indo super bem o percentual de acerto, chega lá na prova, não dá certo. Organização de tempo, o jeito que está cobrando a prova, então é importante a reprovação, tá? Acho que isso, você concorda com isso? Acho que ajudou Ah, essa experiência? faz parte, faz parte. É assim, É difícil ver frustrante alguém sim, que mas passou de ajudou. primeiro, mas é bom saber lidar com derrotas também, porque a gente nunca, a gente não vai ter só vitórias na vida. Então, saber É, lidar com essas derrotinhas também, mas sabendo que você está construindo algo no futuro é importante. é bom ter colocado que você falou, tem gente que passa em primeira, mas o que eu vejo, na verdade, é muita gente vendendo que passou na primeira, tá? Teve sim reprovações anteriores, mas a pessoa não divulga que é algo para, não vou vender derrota, mas tem sim, a pessoa não chega e passa de primeira só num concurso e faz, é algo que não é normal, tá? Se cutucar mesmo, procurar, você acha o cara, uma inscriçãozinha que ele colocou ali e não teve sucesso. Mas vamos lá. Você acabou usando mentoria, tá? Você teve dúvidas, resistência para investir na mentoria, que achou que era caro, que era desnecessário? Quais foram as dúvidas e resistências que você teve para investir na mentoria? E depois o que você achou de ter uma mentoria te ajudando no caminho que você estava? Ah, acho que a primeira dúvida que eu tive foi realmente preço, porque não é barato. Realmente não é barato, mas foi uma decisão que eu fui amadurecendo. Eu já via procurando por isso, por alguém que poderia me ajudar a organizar meus estudos de uma forma que eu não conseguia. E acho que foi a partir da minha primeira reprovação, eu achei que poderia ser um investimento válido, né? A gente vê assim bastante relato de pessoas que tiveram esse tipo de acompanhamento e que realmente isso foi importante para passar no concurso, de ter essa pessoa preocupada em organizar e tirar essa preocupação da sua cabeça, e você só vai poder seguir exatamente aquilo com uma pessoa que tem experiência, foi me deixando mais confortável. Então, assim que eu tive essa primeira reprovação, eu pensei mais um pouco, repensei e fiz o investimento, sim. E realmente foi um bom investimento, porque deu para ver o quão melhor foi a minha performance depois que eu resolvi contratar um mentor. E aí também ajuda nas decisões de fazer prova, né? Que você na hora que começa a reprovar, fala, será que o que eu tô errando aqui, né? É de ir fazer provas fora do meu caminho aqui, ou se eu tô estudando errado, tô em retenção, nervoso, estratégia de prova, né? Essas partes ajudam. Às vezes não está enxergando um detalhe ali que faz muita diferença, né? Então, o que você esperava encontrar na mentoria? Você te agradou? Você acha que faltou alguma coisa? Ah, pessoalmente me agradou. Assim, eu não sei exatamente o que as pessoas esperam com a mentoria, né? Tem mentorias e mentorias, tem estilos e estilos de coaching, assim, não sei se é exatamente esse o termo correto, mas eu tive, assim, um acompanhamento muito interessante, de conversas, de primeiro entender se realmente o que eu queria, né, fazia sentido com os concursos que eu estava prestando, se continuar nessa área fazia sentido para mim, com as minhas habilidades, discutir como era a melhor forma de organizar meu tempo, que era algo que eu tinha muita dificuldade. Então, eu lembro que eu mudei meus horários várias vezes, porque, por exemplo, eu gostava de ir na academia, então eu não sabia qual era a melhor hora do dia que eu poderia fazer isso. Então, eu comecei de manhã e eu vi que chegava no final dos meus estudos eu já estava morto, não aguentava mais e o meu treino provavelmente estava me atrapalhando porque eu estava mais cansado. Aí, coloquei meu treino no meio dos meus estudos, também piorou. Aí, coloquei no final, que foi aí sim que eu já gastava toda a minha energia lá, já estava com raiva, e treinava, e chegava em casa, tomava um banho, comia e ia descansar. Entender também as melhores estratégias, né? Como, por exemplo, dividir o tempo em relação a matérias, tinha matéria que não tinha necessidade de eu gastar tanto tempo, fazendo esses ajustes aí, e isso, assim, sem a mentoria, não ia acontecer.
realmente não ia acontecer. Eu não tinha a experiência para ter esse trato e realmente dividir meu tempo da melhor forma possível. Fora também a parte de acompanhamento, né? Eu tinha assim, um acompanhamento meu de acerto de questões que era bem rudimentar, assim, eu deixava tudo anotado no papelzinho. Então, eu comecei a deixar tudo planilhado, tinha um histórico, assim, de todas as matérias que eu estava prestando, um arquivo separado para cada tipo de objetivo que eu tinha, para cada tipo de concurso. E aí eu sempre olhava e falava assim, nossa, aqui está com uma porcentagem mais baixa, então tá na hora de trocar o foco, concentrar um pouco nisso daqui, que é uma matéria importante. Ou às vezes até não, aqui tá, não tá tão alto, mas é uma matéria que vale muito pouco. Então eu posso concentrar em melhorar meu rendimento em uma matéria que realmente vai me dar mais possibilidade de ganhar mais pontos e estar à frente dos outros candidatos. Então, assim, a mentoria ajuda muito, muito com isso. Então, o roteiro semanal, acompanhamento, a parte de desenvolvimento, né, acompanhamento do desenvolvimento de performance, né, dos exercícios, tá? Tá, e quantas horas por dia você estudava? Como é que era? É, Era de segunda a segunda, sábado, domingo? Como é que conta pra gente aqui? assim, no começo eu estava dividindo com a faculdade, né? Então, eu estudava mais ou menos umas 4 horas por dia líquido, assim. Era no período, geralmente, da manhã, porque minhas aulas eram de tarde para noite. Então, eu acordava cedo, estudava pela manhã, e aí, depois do almoço, já começava as minhas aulas. E aí, depois que eu fiquei um tempo, dedicação exclusiva só para o estudo de concurso, dava mais ou menos 11 horas líquidas por dia. Era uma rotina bem, bem estressante, assim. Eu estudava de segunda a sábado, eu deixava um dia livre para mim, para poder descansar, para poder ter um tempo para relaxar. E sábado geralmente também era um pouquinho mais curto, assim. Então eu começava a estudar de dia de semana, acordava às 5 horas da manhã, começava a estudar às 6, aí fazia um longão assim até meio-dia, porque geralmente eu não tinha fome, eu conseguia me concentrar mais, então eu usava esse período longo da manhã realmente para aproveitar melhor o meu tempo. Meio-dia eu parava, almoçava, uma horinha de almoço só para almoçar, descansar um pouquinho, e aí ficava da 1 às 6, direto também, sem parar. E aí depois eu ia para academia, depois jantava e ia descansar, isso de segunda a sexta. No sábado eu também acordava no mesmo horário, só que em vez de terminar de estudar lá para 6 horas, eu terminava às 4. Então eu diminuía aí 2 horas, estudava 9 horas por dia no sábado. Porque aí também eu gostava de ir na academia um pouquinho mais cedo, às vezes sair com meus amigos no sábado para fazer alguma coisa, ou ficar em casa com os meus pais, sair com eles. Perfeito. Então, era um tempinho que eu me reservava assim para poder descansar, porque é, é, é algo mentalmente muito desgastante. Ficar Isso. nisso, a gente perde muito a vida social. Não, sim, por mais que as minhas condições fossem super favoráveis, também tinha esses desafios. Eu chamo de limites do corpo, né? Você tem a parte mental e física, e tem que ter o equilíbrio, né? Você tem aí o corpo precisando de oxigenar o corpo, ter um lazer para a mente também, além do estudo. Então é perfeito aí, aproveitar o sábado, um pedaço dele já para dar uma descansada, e o domingo totalmente livre, ele é estudo, tem o totalmente livre. Por quê? Ele é um tempo que o seu corpo está ali, ó, vou assimilar tudo que eu estudei, vou ter esse descanso, né? Vou dar esse prêmio para o meu corpo, né, mente, para segunda-feira voltar forte, né? Não é recomendado a pessoa estudar de segunda a segunda, porque ela quebra, dá uma depressão, ela fica com a parte física bem ruim, e mental, né, que é pior ainda, e ela para, ela acaba afastando, ela acaba sendo internada, tomando remédios, né? Não é indicado também ficar tomando remédios para desviar, né? Então, uma ponte aí em algo que está ruim. Tem uma perguntinha bem capciosa aqui, ó. Teve algum hábito que mudou totalmente seus resultados? Você fala assim, esse hábito mudou os resultados. Assim, eu acho que foi a constância. Eu sempre fui um cara bastante dedicado, assim, na escola, mas eu nunca fui a pessoa que estudava todos os dias, sabe? Eu ia na escola e geralmente quando chegava próximo das provas eu começava a estudar num ritmo, e aí acelerava, 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 ia muito bem na prova e aí dava uma descansada.
E eu, às vezes, eu achava que, eu não sei, mas alguns conteúdos não fixava, era puramente o exercício de decorar. E realmente estudar para concurso foi diferente, porque eu tinha que ter essa constância, foi muito desafiador para mim no começo. Eu não comecei estudando 11 horas por dia, eu comecei 4, aumentei para 6, aí foi para 8, aí subi para 11, que aí também era o meu máximo, eu chegava às 6 horas já estava esgotado. Mas ter essa constância foi muito desafiador, muito, muito A mesmo. E depois, no constância. começo, eu já estava no automático ali. Você já começa a pensar, você vira um robô. O meu tempo, ele era robotizado, assim. Eu tinha essa janela. Se eu me atrasar 5 minutos, eu ficava louco, porque eu estava perdendo tempo de estudo, porque não podia fazer isso, porque eu estava me sabotando. Então, ter essa constância, acho que foi o mais difícil, ter essa Constância com disciplina, disciplina, né? Com disciplina junto né? aí. Tá. Então tá, eu quero agora, já indo para o fim. Como é que foi aí no final de semana da prova? E já emendando também, como é que foi depois descobrindo que foi aprovado? Toda vez que eu estava chegando perto de uma prova, eu tentava desacelerar um pouco, porque eu não gostava de me dar essa atenção. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação a fazer provas, a me fazer esses testes. Eu nunca fui aquele cara, não consigo dormir. Não, durmo, acordo de boa, sem pressa, tô no meu tempo. Então, na semana antes da prova, eu começava a rever, né, fazer revisões, assim, pegar Opa, uma, mesmo reli. Então eu opa, relia eles, relia os pontos que eu tinha mais dificuldade. E aí, para chegava na prova, por exemplo, a prova era no domingo, sábado eu descansava. Senão hoje eu vou fazer nada, hoje amanhã vai ser um dia importante. Então não tem por que eu já me forçar. Não vai ser em um dia que eu vou aprender tudo que vai mudar. Não, não vai. Então eu ia boa. fazendo desacelerando um pouquinho para conseguir fazer a prova em paz, assim, sabe? Então, era isso. Então, essa foi a minha estratégia durante todas as provas que eu fiz. E o concurso, assim, quando eu fui aprovado, foi... Assim, eu realmente fiquei muito feliz, assim, eu não acreditava, porque foram muitas reprovações, né, e concursos super difíceis, e a Receita, assim, foi o mais difícil deles. Eu saí da prova, assim, acabado, porque eu achei que eu tinha ido muito mal, a prova foi um nível elevadíssimo. Tanto é que nem o cadastro de reserva lotou, faltou muita gente assim, não completou. Então, realmente foi uma prova, assim, dificílima. Que na época, quando saiu, eu não acreditei. Falei, nossa, não é possível. Eu achava que não ia dar, era tudo que eu queria e assim, foi bem legal, assim. Fiquei muito feliz, contei com meus pais, todo mundo ficou muito feliz, a gente saiu para jantar. Mesmo eu Realização, tendo né? ficado no cadastro de reserva, mas foi uma Não, vitória para mim muito grande. Muito, muito, muito grande. não, é o concurso, na minha opinião, né? Não sei se eu estou puxando para o meu. É o concurso mais difícil que tem, porque tem vários critérios de reprovação, por matéria, por prova, etc. É o Brasil todo fazendo essa prova. Tem prova em todas as capitais, então todo mundo faz, então tem uma concorrência grandiosa. Então, não tem demérito nenhum, é ser aprovado, não importa nas vagas ou cada reserva, é mérito gigante, tá? Tem que ser comemorado. Você lembra o que aconteceu no dia? Ficou emocionado? Foi, pulou? O que que deu aí só para motivar a turma que também está nessa luta? Que toda essa luta difícil do dia a dia vai ter uma recompensação. É que não dá para explicar em palavras aqui, que é ver seu nome nos aprovados. Mas como é que foi aí teu dia assim, de sentimento mesmo? Eu acho que eu nem vi no dia, porque assim, a prova da Receita foi em março de 2023, e aí eu tinha feito uma promessa para mim mesmo que o meu último concurso ia ser em junho, que foi o concurso de Fortaleza, do ISS Fortaleza. Então, eu lembro que acho que foi depois, eu acho. Acho que já tinha voltado a trabalhar. Então, eu estava trabalhando, foi depois mesmo. Eu já estava trabalhando numa outra empresa, assim, eu consegui, logo depois que eu fiz a prova de Fortaleza, eu já comecei um emprego formal. Então, eu estava me desenvolvendo, estava no período de experiência. E aí, eu olhei assim no Instagram, saiu.
E aí eu fui ver lá o post, fazia 3 dias que tinha saído. E aí eu olhei a lista e eu sempre dou um Ctrl F, jogo meu nome lá e aí eu achei assim, falei, e eu tava no trabalho, eu não podia esboçar nada. Que a minha vontade era xingar todo mundo, esse trabalho, assim, um ambiente esquisito, sei lá. Eu falei, puta, não acredito. Então Tava eu ali. mantive a calma assim, fiquei, não podia comemorar, não podia falar nada, e aí eu imprimi a folha da aprovação e cheguei em casa e mostrei para meus pais. E aí foi realmente foi uma felicidade, assim, foi. Ah, a gente se abraçou, comemorou, assim, foi muito legal, assim. A gente não, geralmente era um dia comum de semana, não lembro exatamente que dia. Então, a gente geralmente só saía de fim de semana, e aí a gente pegou tudo, falou, não, vamos tomar banho, vamos sair, vamos comemorar, que essa era uma Legal. notícia que a gente esperava, assim, há muito tempo. É, e para os pais é uma realização de um sonho do filho, né? Fantástico, muito fantástico. Ó, vamos lá. Se pudesse voltar no tempo, o que você diria para si mesmo antes de começar a estudar para o concurso? Nossa, cara, É difícil a pergunta, né? difícil. Acho que é uma síntese da É, tua jornada. Fala, vai ser duro, né? Passa tudo, mas eu acho que, assim, tem uma palavra da moda que eu já vi muito isso, que é a palavra resiliência, né? é, Tem que ser resiliente, porque não é fácil, é ingrato, é muitas horas que você vai gastar ali e que você não vai ver um retorno imediato e provavelmente vai ser um futuro muito longo, né? Eu, em 1 ano e meio, consegui passar, mas porque eu tinha pessoas ali que me deram a oportunidade de ficar esse período só estudando para essa prova. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo. Tem gente que trabalha, que vai estudar só à noite e por isso você vai precisar de mais tempo para passar. Esse 1 ano e meio vai ser muito difícil. Então, assim, é uma luta contra você mesmo. Seu maior inimigo é você, porque quem vai te motivar vai ser você. Ninguém vai pegar sua mão e te chacoalhar e, assim, você é a sua motivação. É continuar sonhando, é colocar um quadro assim, ah, o que que você quer? Eu quero uma casa legal, eu quero trabalhar nesse órgão, visualiza, sonha, propósito, né? mas Tem um propósito aí. É. tem, assim, e saber que vai ter pancada, que as pessoas não vão entender, que você está estudando, que você não vai poder sair, que você não vai poder aproveitar no momento, que, assim, é saber que os frutos vão vir mais tarde, não vão vir agora. É tentar sempre estar se estimulando, pensando grande e pensar, entender mesmo que o fruto é para daqui a um tempo. Boa, Hoje eu estou começando a colher esses frutos, legal. demorou. Então, hoje assim, a gente fica pensando, nossa, tanto tempo, será que valeu a pena? Valeu, Vale muito. Né? Você valeu. está com 26 anos ainda, então tem muito a aproveitar. Isso vai com uma vida Ah, longa aí, eu acho que eu tranquila, sou um né? dos mais novos, assim. Geralmente o pessoal que passa no concurso num cargo desse já está com mais de seus 30 anos, já tem família formada, e para mim é um mundo diferente, né? Eu não sou casado, eu não tenho filho. É realmente um mundo que vai ser muito confortável, né, daqui para frente. Então, as perguntas aqui para você falar com quem está entrando nessa jornada aí, vão. O que você diria para quem acha que não tem tempo para estudar? A pessoa acha que não tem tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Aí vai depender da sua prioridade. Às vezes você, assim, o concurso, ele é uma vida ingrata mesmo. É uma vida de renúncia. Você vai ter que saber renunciar. Você realmente tem uma vida social com pessoas que às vezes não agregam nada, que só querem saber do divertimento, mas não vão te apoiar nesses momentos. É isso que você quer? Viver o presente é tão importante? Se for, talvez essa não seja a sua vida. Mas se você vislumbra realmente uma vida melhor, um trabalho que não vai te deixar rico, mas que vai te proporcionar ter um tempo de qualidade com a sua família, que vai te dar um salário razoável, que você sabe que no final do mês você não vai ter perigo dele não cair, né?
É, E ter essa segurança que você não vai ser demitido por qualquer motivo, assim, né? Porque o servidor público ele só é demitido em casos gravíssimos, assim, de realmente desvio de conduta. E eu acredito que ninguém quer entrar no funcionalismo público para fazer o mal, né? A gente está ali para um propósito de servir bem, de servir a nação, o Estado, enfim. Então, tem que sempre alinhar as prioridades. Se a sua prioridade é melhorar de vida e acha que realmente o serviço público ele é uma porta para isso, porque ele é se alinhar, pegar os dias que você gastaria olhando o celular, vendo TikTok ou saindo para balada e meter a cara nos estudos que quando você estiver já trabalhando com curso público, você pode fazer isso depois. não, eu concordo com você, Mário. É que eu sempre falo também que tempo é prioridade. Todo mundo tem tempo igual, né? Não tem nem o rico e o pobre têm o mesmo tempo. A diferença é a escolha, né? Ah, mas eu trabalho, eu durmo, cara, dorme 6 horas e meia e trabalhar 8, vai dar 14 e meia, né? Deslocamento, sei lá, vai para 15, 16 horas. Sobrou 8. Sobrou 8. Tem casos de alunos aí que o cara estuda no almoço, estuda no transporte, de um lugar para o outro, estuda à noite. À noite tem muito barulho em casa. Então ele dorme mais cedo, acorda às 3 da manhã, ele dorme, sei lá, às 7 da noite. Quando da meia-noite já está dando as 5 horas, ele põe mais duas, ele dorme até as 2 da manhã, das 7 às 2 da manhã, dormiu 7 horas, acorda 2 da manhã, das 2 às 6, que são 4 horas, não tem nada acontecendo, não tem televisão passando jogo, novela, filme, não tem parente acordado, não tem nada acontecendo. Então aí é a prioridade, a pessoa troca aí o relógio para se priorizar. Então a primeira coisa que ela faz quando acorda é investir nela. E tem mais pergunta aqui. O que você diria para quem não acha que não tem disciplina? Disciplina é hábito. Eu também não tinha. Eu não sabia o que fazer. A gente vai ter que realmente focar nas partes importantes e o hábito se constrói. Tem uns estudos aí que falam que depois de 21 dias você já consegue construir um novo hábito. Talvez não seja tão rápido desse jeito, mas você vai construindo, você vai vendo que quando você começa a ver os resultados aparecendo, né? Por exemplo, para mim, quando eu via que a matéria estava evoluindo, que eu estava entendendo, que eu conseguia melhorar meus acertos, te anima, é um combustível a mais. Então, se você não tem o hábito, você vai criar. É uma questão de tempo. Se você realmente quer, se você tem o foco necessário, se você está vendo, visualizando o seu sonho e perseguindo ele, o hábito ele vai vir. Não precisa se desesperar. Ele vai acontecer. Porque você vai vendo a sua vida começar a mudar, você se desenvolvendo, pensando cada vez mais no seu objetivo final e o hábito ele vai ser consequência. Até ponderando aí, a disciplina acontece que é o seguinte, o estudo brasileiro, a gente é formatado de uma forma que quer medir o conhecimento. E às vezes uma régua até média. Então você consegue estudar na véspera, estudar no domingo antes da semana ali, e bem, ou razoavelmente bem nessas provas que você passou na vida. Só que concurso público, a prova não é feita para somente medir conhecimento, ela tem muita pegadinha, tem muito conhecimento esmiuçado, detalhado, então precisa ir mais a fundo, precisa ter disciplina e você vai adquirindo com o tempo. É raro a pessoa que já chega com a disciplina. Então tem que suportar o processo no início, para entender que tem que melhorar, melhorando todo dia. E o que o Mário falou é excelente. Ver que vai dando certo, você vai motivando e vai melhorando sua disciplina. E a última, vai, para não se segurar muito aí. E para quem tem medo de investir em concurso e não ter retorno, você acha que foi bom esse investimento, que é bobeira pensar nisso? O primeiro salário, o segundo salário ou a carreira ganhando salário vale a pena? Eu sei a resposta, mas tem que te perguntar, cara. Isso aí não tem. Vale muito a pena. É, o, é assim, é como acho que eu falei no começo. Às vezes a gente vai se frustrar porque o resultado só vem depois. Então a gente tem que colocar na cabeça que é um processo.
que ele é um investimento a longo prazo realmente, né? Investir nos estudos do concurso, contratar uma mentoria que também eu acho que é uma ferramenta válida para realmente você conseguir se desenvolver e fazer esse tipo de organização do seu tempo. São investimentos que valem, que realmente valem a pena. Hoje eu vejo assim, quando no meu último emprego eu já estava conseguindo me sustentar, eu já tinha a minha vida, mas era uma vida muito apertada, né? Eu era muito novo, você começa de baixo e vai crescendo aos poucos. Então eu tinha uma vida suficiente para me manter, mas eu não conseguia me dar muitos luxos assim. Então hoje eu vejo que eu moro num lugar que eu jamais ia conseguir morar. Eu tenho um estilo de vida que eu não preciso me preocupar muito com se eu vou comer num restaurante um pouco mais caro, se não, não preciso mais me preocupar com isso, posso me preocupar em comprar um carro melhor, em viajar. Essa é a minha realidade, né? Mas eu imagino também que para os pais, ver que consegue pagar uma escola melhor para o filho, que sabe que não vai passar uma dificuldade, que sempre vai ter uma comida na mesa, é, é muito recompensador, muito. Então, assim, se o seu perfil é realmente servir o brasileiro, né, o público brasileiro, o cidadão, faça um concurso público porque ele é muito recompensador. Primeiro pelo seu trabalho, você fazendo a diferença na vida de alguma forma ou de outra, não só para a vida sua, mas para a vida da sua nação e vendo também a sua vida melhorar com o passar do tempo. Então, vale muito a pena. Joé. Mário, ó, agradeço imensamente aí. Vi tua foto de tomar posse, cara. Fiquei muito contente, viu? Você é um cara batalhador, merecedor, tá? Espero aí te ver aqui passando em Viracopos de novo aí, pra gente se ver, né? E, cara, tudo de bom. Obrigado pela entrevista que você deu. Você está inspirando novas pessoas a entrar nesse caminho, né? De repente, pessoas que estão tristes com o atual trabalho, não está realizada. E às vezes fala, pô, mas eu vou investir tempo e dinheiro nessa jornada de concurseiro. Você estudou numa faculdade para buscar essa graduação de nível superior, alguns casos 4 anos, 5 anos, 6 anos, e não te deu garantia nenhuma de emprego, né? Você caiu no mercado, às vezes está saturado, está pagando pouco, e às vezes nem questiona. Fui nessa graduação de 4 anos, 5 anos, deixei um apartamento, o valor que eu deixei lá bem alto, e agora, de repente, investir 2 anos. Vou até exagerar, bota 3 anos. Se você investir 3 anos para concurso, mensalmente não vai ser o mesmo valor de uma faculdade, vai ser menos. E quando você conquistar, você ganha um emprego para a tua vida. Para tua vida. Se não fizer nada errado, meu Mário colocou, é um salário excelente, todo dia primeiro está lá. Claro, você tem que trabalhar, não é chegar lá e pessoal, mas não faz nada. Faz sim, tem muita atividade, tem responsabilidade e tem que fazer jus ao salário que está ganhando, que é legal isso. É você também se sentir bem com o que está fazendo, tá? Então, é pensar o que você quer de prioridade. Às vezes está novo ou está no emprego, quando chegar a 40, 50 anos, você já tem aí mais dificuldade para estudar. Então, esse pensamento a longo prazo tem que ser pensado agora, tá? E o Mário, pode? concurso, assim, ele é algo totalmente impessoal, né? Acontece muito nas Isso. empresas de você ter favorecimento de escolha de candidatos que você conhece por algum motivo pessoal, por algum tipo de amizade que você tinha, de alguém que te indicou. E no concurso público isso não existe, não importa se você, a sua idade, a sua cor, seu gênero, não importa nada. Nada só importa se você foi competente para passar na prova, para exercer aquela função. Então, realmente é algo que só depende de você. Tá preparado, né? Obrigado, viu, Mário? Obrigado mesmo, viu? Valeu por Oi, tudo aí. Bruno. Eu vou dar um stop aqui, peraí.